Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje você vai aprender sobre sinais vitais. O que são sinais vitais? Quais tipos de sinais vitais existem? Qual é a variação de cada sinal vital? Eu sou enfermeiro e eu professor de enfermagem. No vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre sinais vitais. Então, vamos para o vídeo. Sinais vitais são condições que nos permitem avaliar o funcionamento do organismo. E existem 5 sinais vitais. Temos a temperatura, o pulso, a respiração, a pressão arterial e a dor como 5º sinal vital. Em que momento nós devemos avaliar os sinais vitais de um paciente? Nós devemos avaliar os sinais vitais no momento da admissão do paciente, antes e depois de qualquer procedimento cirúrgico, antes e depois de qualquer procedimento invasivo ou de diagnóstico, antes e depois da administração de medicamentos que apresentam um risco de alteração hemodinâmica, e também vamos mensurar os sinais vitais na presença da piora repentina das condições clínicas do nosso paciente. Vamos ainda avaliar os sinais vitais antes da transferência do paciente para uma unidade ou outro setor hospitalar. Existem alguns fatores que influenciam na alteração dos sinais vitais. Existem vários fatores que vão influenciar para que os sinais vitais alterem. Temos a idade, a temperatura ambiental, o consumo de bebidas alcoólicas, o tabagismo, a ingestão de alguns medicamentos também vai influenciar na alteração dos sinais vitais. O sexo, algumas doenças também alteram o funcionamento dos sinais vitais. São pontos principais que você precisa ter em conta. E vamos falar agora da temperatura. Temperatura. O que é temperatura? Não basta apenas saber o valor normal de referência. Você sabe o que é temperatura? Por que estamos a ferir a temperatura? A temperatura é o grau de calor que o corpo apresenta. Ou seja, é o equilíbrio entre a produção de calor pelo corpo e a perda de calor pelo meio externo. Então é muito fundamental nós sabermos isso, porque é importante avaliarmos a temperatura para saber então o equilíbrio entre a perda e a produção de calor pelo organismo. E existe um valor de referência, que é um valor normal da temperatura, que um paciente com temperatura normal, ou uma pessoa, por exemplo, com uma temperatura normal, alguém que não fez exercício físico e tudo mais, deve apresentar uma temperatura de 36 a 37,3 graus Celsius. Esse é o valor de referência normal. E devemos saber também que existem variações para a temperatura e tem algumas terminologias básicas que todo enfermeiro deve saber. A temperatura ela pode apresentar uma hipertermia ou uma hipotermia. Estamos juntos? Uma temperatura superior a 37,3 graus Celsius, estaremos diante de uma hipertermia. Hipertermia é a elevação da temperatura acima dos valores normais. Então, quando tivermos uma temperatura de 37,3 graus Celsius, estaremos diante de uma hipertermia. E quando tivermos uma temperatura abaixo do valor normal, que é 36 graus Celsius, estaremos diante de uma hipotermia. A hipotermia é a diminuição da temperatura dos seus valores normais, ou seja, quando a temperatura baixa ultrapassa 36 graus Celsius, estaremos diante de uma hipotermia. Então, temperatura, valor normal, 36 graus Celsius a 37,3 graus Celsius, esse é o valor normal. E estaremos diante de uma hipertermia quando o paciente apresentar uma temperatura superior a 37,3 graus Celsius. Estamos juntos? E diante de uma hipotermia quando o paciente apresentar uma temperatura inferior a 36 graus Celsius. E devemos também saber que a hipertermia ela varia de acordo com a intensidade. Quanto à intensidade, a hipotermia ela pode ser: o paciente pode apresentar uma temperatura subfebril
uma hipertermia, uma hiperpirexia, ok? O paciente pode apresentar uma temperatura subfebril, hipertermia e uma hiperpirexia. Quando é que estamos diante de uma temperatura subfebril? Estaremos diante de uma temperatura subfebril quando a temperatura estiver a marcar 37,3 a 37,5 graus Celsius. E diante de uma hipertermia quando tivermos uma temperatura de 37,5 a 40 graus Celsius. E estaremos diante de uma hiperpirexia quando tivermos com uma temperatura superior a 40 graus Celsius. Então é importante saber essas terminologias para saber diferenciar o tipo de hiperpirexia.